Olá, nós vamos dar início agora à nossa aula, a aula da semana 5. Nós vamos falar sobre emoções. A última aula nós falamos sobre o indivíduo e os papéis sociais, né? Ficamos de comentar, de entrar no assunto grupos e equipes, conflitos e ajustamento. Mas antes de entrar nesse assunto, é interessante também que a gente aborde um pouco sobre emoções, né? Emoções é uma coisa que é tão comum, porque faz parte do ser humano, né? Então vamos falar um pouco hoje sobre o que é emoção. Para Robbins, emoção são estados internos caracterizados por cognições, sensações, reações fisiológicas e comportamento expressivo específico. E que essas emoções tendem a aparecer subitamente e ser de controle difícil para cada um de nós. Emoção, ela é uma reação complexa a estímulos externos, mais frequentemente, mas é também a estímulos internos, né, que se traduz em reações, muitas vezes, fisiológicas, comportamentais, cognitivas, afetivas, sentimentais e em expressões faciais. Os componentes, né, que nós costumamos falar que a emoção tem é o componente cognitivo, fisiológico e comportamental. Cognitivos são os pensamentos, as crenças, valores, né, e expectativas que determinam o tipo de intensidade da resposta emocional a algum objeto ou a alguma pessoa. Fisiológicos são as mudanças físicas internas no organismo resultantes desse alerta emocional que nós vivemos, daquele momento. E comportamental são sinais exteriores das emoções que estão sendo vivenciadas naquele momento. Então, esse componente cognitivo que seria o conhecimento dos fatos que estão na base do acontecimento que despertou aquela emoção. Seria um componente avaliativo. Qual seria? A reação à situação, ela é feita em função de interesses, né, e valores pessoais. O componente fisiológico, né, a emoção, ela apresenta manifestações orgânicas dentro do meu corpo, né. Componente expressiva seria a emoção, ela se traduz no conjunto de expressões corporais, é aquele riso que sai descontrolado, né? Muitas vezes. Componente comportamental seria o estado emocional que desencadeia um conjunto de comportamentos que nós apresentamos diante de algumas emoções. E o componente subjetivo é a emoção, ela está sempre associada a um estado afetivo que nós sentimos. Algumas características das emoções. Por exemplo, a emoção ela tem um tempo, a emoção ela tem um princípio e um fim. A gente não sente essa emoção pro resto da vida, não. Ela tem um princípio e ela tem um fim. Ela tem intensidade. Cada emoção ela tem um tipo de intensidade. Ela tem alterações corporais, ou seja, elas traduzem-se em várias manifestações corporais. Não é sempre a mesma, podem ser uma gama. Ela tem causas e objetos. As emoções têm sempre uma causa e direcionam-se sempre para um objeto. Ela tem versatilidade, ou seja, elas aparecem e desaparecem com rapidez. Ela tem uma polaridade, elas podem ser positivas e ou negativas. Ela tem reações, são sempre uma reação a algo. Ela não vem à toa, ela é uma reação a algo. E ela tem uma interpretação. Ela traduz uma interpretação de um fato que está acontecendo. Tipos de emoções. Nós temos emoções primárias, secundárias e de fundo. Emoções primárias ou universais são aquelas que todas as pessoas têm. Todas estão. Né? Todas as pessoas elas têm, estão presentes em todas as culturas do universo, do mundo, da Terra. Alegria, tristeza, medo, cólera, raiva, e ela sempre se assenta numa base inata, ela está inata em qualquer pessoa.
E o seu aparecimento não depende do que da minha aprendizagem, ela está em mim, ela é inata à minha pessoa. As emoções secundárias ou sociais, elas já são diferentes. Vergonha, ciúme, culpa, orgulho, elas foram construídas sobre as emoções iniciais que nós temos, que são inatas, né? E implicam um recurso que se chama a aprendizagem que nós fazemos, ou seja, depende da nossa cultura, depende da aprendizagem que nós temos, dos nossos valores, daquilo que a gente vivencia dentro da nossa família, dentro da nossa cultura. E nós temos as emoções de fundo, que é o bem-estar, o mal-estar, a calma, a tensão. Então, essas são as emoções de fundo. O aspecto subjetivo, né? A emoção, ela tem esse aspecto subjetivo da personalidade. Ela tem uma função psíquica de difícil acesso. E isso é o que dificulta a psicologia estudar a emoção. Ela é muito difícil, né, de ser trabalhada dentro de um laboratório, porque como fazer uma experimentação em laboratórios de uma emoção, né? Porque o simples fato de você pedir para alguém que ela demonstre uma emoção, você já está interferindo nessa emoção, né? Porque como? Não tem como, né? Então, para o Waiten, toda emoção, todo mundo tem inúmeras experiências pessoais com emoção. Todavia, este é um conceito vago e difícil de se definir, porque diante de uma situação, minha emoção é uma, sua emoção é outra. Diante daquele mesmo fato, daqui a 5 anos, a minha emoção talvez seja diferente da que eu senti hoje. Então, tem muito isso também. Então, existem 3 termos que estão intimamente ligados e que muitas vezes se confundem, né? Sentimentos, emoções e humores. Sentimento, ele é um termo genérico que engloba uma grande variedade de sensações que as pessoas experimentam. É um termo amplo que engloba tanto as emoções quanto os humores, né? A emoção são sentimentos, né? São sentimentos intensos direcionados a alguém ou a alguma coisa. E os humores também são sentimentos que costumam ser menos intensos que as emoções e não possuem um estímulo contextual. Os afetos, né? Os afetos, ele tem a ver com aquilo que nos afeta, né? São algo que somos dotados, são tendências para responder positivo ou negativamente a experiências emocionais relacionadas com objetos ou pessoas. Exprimem-se esses afetos através das emoções e têm uma ligação especial com o passado, com experiências e vivências. As emoções, elas estão ligadas sobretudo com situações presentes, mas os afetos com situações do passado, que eu vivi, que eu vivenciei, tá? E as emoções, elas estão ligadas sobretudo com situações do meu presente. Os sentimentos são, em geral, experiências privadas, né? Que ao contrário das emoções, elas não podem ser observadas por outras pessoas. As emoções estão na base dos sentimentos, né? Nós sentimos, isso é algo muito pessoal. A minha emoção, ela pode ser vista pelo outro, meu sentimento não. Meu sentimento ele é muito mais privado. As emoções acontecem, passam, podendo voltar desde que um estímulo as desencadeie novamente. E os sentimentos, eles ficam em cada pessoa e nos acompanham ao longo do tempo, com maior ou menor intensidade. A emoção, né? É possível uma pessoa, por vontade própria, abandonar suas tristezas e angústias? É muito difícil. É muito difícil uma pessoa controlar suas próprias emoções. Isto é, nós não somos capazes de sentir ou deixar de sentir determinada emoção quando a gente quer. Liga e desliga, como um robozinho. Não tem como. E aí entra o que hoje nós vemos muito que as pessoas falam do esforço emocional, né? Que é um termo que vem crescendo em importância no estudo do comportamento, em especial no comportamento organizacional. Por exemplo, um funcionário ele expressa emoções organizacionalmente desejáveis durante as transações interpessoais, ou seja, espera-se que ele seja educado, espera-se que ele seja cortês, né? Na interação com seus colegas,
E tudo isso é o que hoje, atualmente, no estudo comportamental organizacional, nós denominamos de um esforço emocional, né? É aquele esforço que a gente faz de, dentro do meu ambiente organizacional, eu ter aquele tipo de emoção, né? Um esforço de ter a minha emoção um pouco mais controlada. A emoção, elas podem ser agradáveis, né? As emoções, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, ou mesmo mista, né? Quando elas são muito intensas, as emoções, elas são acompanhadas muitas vezes por reações do meu organismo, né? Reações viscerais, comandadas pelo sistema autônomo, que determina reações de luta e de fuga, né? E muitas vezes as emoções sentidas, né, elas são diferentes daquelas emoções que nós somos demonstradas, porque as emoções sentidas, elas são genuínas para o indivíduo, não tem como. E as emoções que nós demonstradas são aquelas adquiridas pela organização, né, consideradas apropriadas para uma determinada tarefa. Esse esforço emocional que nós fazemos, e elas não são inatas, elas são aprendidas, né? A dimensão das emoções, né? As dimensões, elas têm uma variedade, né? Elas têm 6 tipos de emoções: felicidade, tristeza, desagrado, raiva, medo e a surpresa. E a intensidade, as pessoas, elas dão respostas diferentes a cada estímulo emocional, né? A minha felicidade, ela pode ter uma intensidade diferente de uma outra pessoa. Por quê? Porque nós temos respostas diferentes, né? Isso pode ser atribuído à personalidade que cada um tem. Outras vezes é uma exigência do próprio trabalho, né? Frequência e duração, como já foi dito, né? Nem todo mundo tem a frequência e a duração daquela emoção, ela é idêntica em cada pessoa, ela difere, cada um tem frequência e duração dentro dessa dimensão de emoção. E as influências organizacionais, não existe um conjunto básico de emoção que é buscada por todas as empresas, tá? O meu profissional que trabalha naquela empresa, ele precisa ser assim, assim, assim. Não, existe esse esforço emocional que as empresas, as organizações, elas buscam, desejam que seus colaboradores tenham dentro para que esse ambiente dessa organização ele seja o mais adequado possível. E toda emoção, ela tem uma influência cultural. O que uma cultura, né, é aceitável, aquele tipo de emoção, para outra já não é. Então, as emoções, elas mudam de cultura de cultura a cultura, né? Elas se diferem em relação à interpretação que dão à emoção. E a emoção, ela vem no cérebro, né, à medida que ele é o responsável pelo controle dessas reações, que são expressas através da linguagem corporal, da comunicação e muitas vezes dessa comunicação que não é verbal. E aí vem a evolução da maturidade emocional. É interessante falar sobre isso, que na infância as emoções, elas têm um caráter captativo, isto é, a criança quer atenção e de certa forma reclama pela afeição dos demais. Já na adolescência, a emoção se caracteriza por um caráter oblativo, né? Isto é, o adolescente dá afeto e nesse sentido com muita felicidade. Ele identifica-se como heróis, né, aos quais ele elegeu para seguir. Nesse momento as emoções elas são extremamente fortes e o adolescente segue seu herói até as últimas consequências. Isso é uma reação muito natural, é uma visão que a gente tem muito do adolescente. Já no adulto, né, essa maturidade ela emocional ela se caracteriza pela capacidade de trocar, ou seja, pela capacidade de troca de afeto, dar e receber emoção. O adulto deverá ser menos cíclico, isto é, ele tem menos picos de depressões emotivas, portanto, ele ser mais homogêneo. O adulto emocionalmente maduro, ele deverá também mobilizar emoções e dar o sentimento que a situação exige. Isso é o que se vê de uma maturidade emocional. Não necessariamente a maturidade emocional, ela acompanha a idade cronológica. A gente vê muito adulto
como a maturidade emocional, que é que se compara a uma criança, né? E muitos adolescentes que têm a maturidade emocional de um adulto. Adultos que se fixam na fase infantil, desenvolvimento da maturidade. E outros adultos podem ter se fixado na fase de adolescência, né? Então, a gente percebe muito isso. O amadurecimento emocional não é fácil de ser atingido, uma vez que ele pressupõe que a pessoa aprenda e capacite suas experiências sobre vivências anteriores, isto é, possa evoluir à medida que os anos passam. E essa é o nosso fim. Chegamos até aqui, conversamos um pouco hoje sobre emoções. E até a nossa próxima aula.